Vampiros estão em todo lugar. Você pega um livro, vampiro. Você liga a TV, vampiro. Você dá uma volta lá fora e se depara com um cara bem assustador na estrada que se parece com um vampiro. Onde quer que você esteja no mundo, provavelmente já ouviu histórias e lendas de criaturas parecidas com vampiros. Com uma história tão rica para explorar, é justo perguntar: de onde vieram os vampiros e por que estamos tão obcecados por eles? Antes do século XVIII, o termo vampiro não existia muito. Assim como a histeria em torno dos julgamentos de bruxas, desaparecimentos estranhos, marcas em cadáveres e atividades suspeitas em cemitérios levaram a acusações de vampirismo. Alguns dos exemplos mais antigos ao redor do mundo incluem figuras como Lamastu, Lilith, Lâmia e Empusa, geralmente demônios femininos, mas não necessariamente mortos-vivos associados aos vampiros. Na Romênia e outras partes do leste europeu, há os contos dos strigoi, espíritos que ressuscitam da sepultura e sobrevivem através do sangue de outros. Podem ficar invisíveis e se transformar em animais. Não são muito diferentes dos vampiros de hoje, que podem se transformar em morcegos e outras criaturas. Em romeno, strigoi significa literalmente aquele que ressuscitou da sepultura. O primeiro relato de um strigoi surgiu em 1656, na região que hoje conhecemos como Croácia. Um morador chamado Juri Grando, que havia morrido no início daquele ano, começou a aterrorizar sua vila. Rumores diziam que ele havia ressuscitado e estava espalhando o medo. Isso continuou por 16 anos, até que os moradores finalmente encontraram uma maneira de acabar com ele. Certa noite, ele surgiu diante de sua esposa viúva, que, aterrorizada, descreveu seu cadáver ofegante, com um sorriso sinistro estampado no rosto. O padre que havia conduzido o enterro de Grando liderou um grupo de moradores em busca de respostas para os misteriosos desaparecimentos. Quando finalmente se depararam com o vampiro, um dos homens tentou empalá-lo no coração com uma vara de madeira, mas a pele da criatura era dura como pedra. Diante disso, o padre ergueu sua cruz e gritou: "Jesus Cristo, seu vampiro, pare de nos atormentar." E o vampiro fugiu. Na manhã seguinte, os moradores desenterraram o caixão e, para seu horror, encontraram o vampiro com um sorriso perturbador no rosto. Determinados a acabar com ele, tentaram enfiar uma estaca de madeira em seu coração, mas a pele da criatura era impenetrável. O padre então realizou um ritual de exorcismo e um dos homens usou uma serra para decapitar o vampiro. Com Grando finalmente morto, a vila pôde enfim descansar em paz. Após essa história, surgiram várias precauções contra vampiros. Acreditava-se que alguns homens, especialmente os ruivos, poderiam retornar como criaturas da noite. Para evitar isso, seus caixões eram pregados com firmeza e, em alguns casos, uma estaca era cravada em seus corações antes do enterro. Se houvesse suspeitas de que alguém tivesse ressuscitado, o corpo era desenterrado, o coração removido, um prego era cravado em sua testa, um dente de alho colocado sob a língua e, por fim, o cadáver era enterrado de cabeça para baixo, tudo para garantir que ele nunca mais pudesse retornar. Entre as figuras históricas romenas, destaca-se talvez a mais famosa de todas, Vlad Drácula, ou Vlad Tepes. Não podemos deixar de mencionar seu temido apelido, Vlad, o Empalador, uma referência ao seu macabro passatempo de empalar inimigos com lanças e assistir enquanto morriam lentamente. Alguns acreditam que Vlad, o Empalador, tenha sido a maior inspiração para Drácula, de Bram Stoker, enquanto outros discordam dessa teoria. Na Austrália, segundo o mito aborígene, existia uma criatura chamada Yara Ma Ihau, descrita como um pequeno homem vermelho, semelhante a um sapo. Dizem que quando viajantes desavisados paravam para descansar sob as árvores, onde ele se escondia, a criatura saltava sobre eles, drenava seu sangue e, em seguida, os engolia inteiros.
Na África Ocidental, existem lendas sobre o temível Azambosan, uma criatura de dentes de ferro, longos cabelos e ganchos nos pés. Dizem que ele se pendura nas árvores, espreitando silenciosamente suas vítimas, para então atacá-las de cima com suas garras afiadas, drenando-lhes o sangue. Nas Filipinas, existe o Manananggal, uma criatura hedionda, capaz de separar seu tronco do restante do corpo e fazer brotar asas de morcego, assim como Alamastu. Essa criatura aterrorizante prefere caçar mulheres grávidas, usando sua longa língua para sugar os corações dos fetos. No entanto, possui fraquezas bem conhecidas como o alho e o sal. Na Malásia, existe a lenda do Penanggalan. Durante a noite, essa criatura aterrorizante separa a cabeça e os órgãos do resto do corpo para caçar humanos. Ela surge como uma cabeça flutuante, com uma longa língua e as entranhas expostas, que se assemelham a tentáculos sinistros. Na China, há o temido Jiangxi, cadáveres reanimados cujas articulações são tão rígidas que eles só conseguem se mover aos saltos. Essas criaturas aterradoras vagam à noite em busca de vítimas que matam para absorver sua força vital. Com tantas histórias diferentes sobre vampiros ao redor do mundo, definir exatamente o que é um vampiro pode ser um desafio. No entanto, há uma característica recorrente em todas as lendas: a necessidade de consumir a força vital de outras criaturas vivas para se sustentar. As demais características dos vampiros variam bastante dependendo da localização, mas, em um contexto fictício, essas lendas foram simplificadas ao longo do tempo. Há elementos que nos acostumamos a esperar, como o temor à luz do sol, presas afiadas para se alimentar e uma aversão a crucifixos, alho e prata. Também é comum vermos vampiros sem reflexo e capazes de entrar na casa de alguém sem um convite. E assim, voltamos às perguntas que fizemos no início. Por que somos tão obcecados por histórias de vampiros? E o que explica essa transformação de monstros mortos-vivos repulsivos em figuras sedutoras e encantadoras? Talvez tudo se resuma ao nosso fascínio ou medo da mortalidade. Vampiros essencialmente enganam a morte, ou pelo menos recebem uma segunda vida, que também pode ser visto como uma maldição. Os vampiros ganharam um tom sedutor e romântico no século XIX, especialmente com O Vampiro de John William Polidori, em 1819, considerado o marco inicial do romance de vampiros no gênero fantasia. A partir daí, os vampiros evoluíram para anti-heróis, consolidando-se com Drácula, de Bram Stoker, em 1897, o vampiro mais famoso do mundo. Depois de Drácula, houve uma onda de histórias e filmes onde os vampiros eram frequentemente retratados como anti-heróis ou vilões carismáticos. Essa abordagem apenas aumentou o fascínio e o apelo que essas criaturas exercem sobre nós até hoje. Isso pode explicar por que os vampiros são tão populares na ficção para jovens adultos. Talvez você tenha uma opinião diferente ou simplesmente queira compartilhar o seu livro ou filme de vampiro favorito.